Graça e paz a todos. Quem vos tem o prazer de cumprimentar, o seu irmão em Cristo, o pastor Wagner Muniz de Araújo. Estamos aqui para mais um vídeo. Seja bem-vindo aí ao nosso canal, A Voz que Clama no Deserto. E eu gostaria, amados, nesse vídeo de estar compartilhando com os irmãos, com você, internauta, a respeito de tipos de sermão. Vamos estar falando hoje a respeito disso. Quais são os tipos de sermão? Qual o sermão mais eficaz? Qual o tipo de sermão mais eficaz para a sua prédica? Então, amados irmãos, vamos lá. Basicamente, nós temos 3 tipos de sermão: o sermão textual, o sermão temático e o sermão expositivo. O textual, amados, ele percorre em cima de um texto básico das Escrituras. Geralmente é um texto conhecido do público, a qual o pregador vai percorrer aquele texto e durante aquele texto ele vai estar passando ao seu povo, vai estar aplicando, explicando e aplicando, ao seu povo, ao seu público, aos fiéis, aos ouvintes a qual ele foi ministrar. Temos também o sermão temático. O sermão temático, amados, ele gira em torno de um tema. Esse tema vai sair da cabeça do pregador. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar lá o tema amor. Aí ele vai percorrer aquele tema e durante aquele tema ele vai pegar um versículo aqui, outro lá, no outro livro. Ele vai percorrer toda a Bíblia, tirando subsídios da Bíblia para ali encaixar naquele tema, para suprir aquele tema. Vamos supor lá o amor de pai, o amor de filho, o amor de mãe, o amor ágape, o amor filos. Ele vai estar debatendo ali, ele vai estar discutindo, falando a respeito desse tema e passando para a igreja. O sermão temático é o sermão a qual muitos pregadores usam, é o sermão mais fácil, que não exige muito do pregador. Se bem que todo sermão a gente tem que se aprofundar dentro da palavra para nós ganhar mais almas para Cristo. Mas o sermão temático é um sermão que não exige muito do pregador. E nós temos também, basicamente, amados irmãos, o sermão expositivo, que é o sermão que muitos eruditos, estudiosos, professores, pastores gostam desse sermão. Porém, é um sermão que exige tanto do pregador como dos seus ouvintes, porque é um sermão aprofundado das Escrituras. É um sermão onde a gente não sai das Escrituras e é um sermão onde a gente aprende muito. Porém, é um sermão onde aquele pregador que não souber passar esse sermão ao seu público, ele vai cansar a sua igreja, ele vai cansar a sua congregação. Porém, é um sermão onde muitos pregadores gostam dele, porque gira em torno da palavra. Quando eu digo muitos pregadores gostam dele, irmãos, isso não significa que todos os pregadores usam esse, porque o mais usado, ao meu modo de ver, é o sermão temático, ou o sermão salada de fruta, onde o pregador abre a Bíblia ali e ele lê o texto, de repente ele some do texto e nunca mais volta para o texto e prega coisa, de repente ele está falando coisa da vida dele, está falando um conto, uma piada, de repente ele está até contando piada para o seu público e ele esqueceu do texto. Esse sermão é o sermão onde muitos pregadores têm usado, muitos pregadores têm usado, em nossos dias,
É por isso, gente, que o nosso púlpito está decadente, está uma lástima, né? E o sermão textual não. Aliás, o sermão expositivo não. Já é um sermão onde o pregador, ele vai passar ali dentro da Bíblia, ele vai percorrer aquele texto das Escrituras e ali ele vai tirar palavra por palavra, vai tirar ali as pepitas, vai tirar ali a importância de cada palavra, de cada versículo, de cada verso e vai passar para o seu povo. Então é um sermão aonde o seu povo é edificado, aonde o pregador é edificado, aonde a igreja é edificada. E, amados, eu tenho estado muito preocupado com os dias que nós estamos vivendo. Porque hoje em dia, amados irmãos, nós vemos que o púlpito de nossas igrejas está muito decadente, porque os seus pregadores não trabalham mais a palavra. Eles simplesmente sobem no altar e ali eles começam a contar um caos, uma história. Ali ele começa a entreter o povo com piadinhas até mesmo no altar, e aonde o povo está ficando sem sabedoria. A palavra do Senhor diz assim: o meu povo está perecendo, porque lhe falta conhecimento, diz a palavra do Senhor. E eu gostaria aqui de estar compartilhando os irmãos um trecho das Escrituras, amados, que está aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3:16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E aqui no capítulo 4, nós vemos Paulo dizendo a Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora do tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, amados, diante desse versículo da palavra de Deus, eu estou muito preocupado, porque os nossos púlpitos, as nossas igrejas, elas deixaram de ouvir a verdadeira palavra. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O avivamento para o povo, a instrução para o povo só vem através da palavra, e a palavra bem pregada, porque tem muita gente despreparada nos nossos altares, nos altares. Tem muita gente que se diz pregador e não tem vivido como um pregador. O verdadeiro pregador, amados irmãos, ele começa pregando com a sua própria vida. Não adianta você subir no altar e pregar um monte de verdade ali, sendo que a sua própria vida não condiz com aquilo que você prega. Porque o povo é assim, o povo ele presta muita atenção na vida do pregador. Então, o verdadeiro pregador, ele prega com a sua vida primeiro e depois com a palavra. E tem muita gente despreparada, gente. Oh, meu povo, meus irmãos, tem muita gente desqualificada que se mete a ser um pregador, um pastor, um obreiro,
se mete até em cargo de liderança, um evangelista. Tem muita gente que se diz evangelista, gente, e não tem preparo. Sobe no altar, já lança uma revelação aqui, outra ali, uma profetada aqui, uma profetada lá. E o que me preocupa mais, amados irmãos, é que o povo gosta. O povo gosta desses palhaços de púlpito, aonde eles vão pregar, ó, enche a igreja. Isso nos preocupa muito. Aqueles pregadores de revelação, de rede social, que vasculha toda a vida da pessoa, primeiro na rede social, e depois vai pregar na igreja, e começa a passar aquelas revelação da carne para o seu povo. Parece que o povo gosta disso. O povo, gente, o povo parece que gosta de ser enganado. Isso nos deixa triste. Isso nos deixa triste. E por sua vez também, amados, é importante ressaltar que também tem homens de Deus verdadeiramente, aqueles que pregam verdadeiramente a palavra de Deus, assim como ela é, são poucos. Tem poucos em nosso país e até no mundo. Então, nós precisamos urgentemente clamar para que Deus levanta verdadeiros profetas, que muitos falsos profetas, falsos apóstolos estão se levantando e disseminando a falsa palavra no coração do povo. A igreja está perecendo, está doente, digamos aqui, digamos assim. A igreja está doente. Precisamos de um remédio, e esse remédio é a palavra de Deus, a palavra verdadeiramente pregada assim como ela é. Então, amados irmãos, companheiros pregadores, pastores, amigos líderes, né, líderes de célula, vamos pregar o que está escrito. Vamos fazer uma exegese do texto, vamos estudar o texto. Não vamos torcer o texto e fazer o texto dizer outra coisa a qual ele não quer dizer. Vamos pregar realmente aquilo que Deus diz, não aquilo que você quer dizer. Então, amados irmãos, a gente se preocupa. E também, amados, uma outra coisa que eu queria passar aos irmãos nesta noite, nesta tarde, é com respeito aos tipos de sermão. Não importa o tipo de sermão, se é textual, se é temático, se é expositivo. Todo sermão, ele tem que sair de dentro da Escritura, ele não pode fugir da Escritura, ele não pode dizer aquilo que ele não está dizendo. Todo sermão, amados irmãos, até o textual, até o temático, eles são sermão que a gente pode passar para o povo, mas um sermão sadio e que não saia de dentro do contexto, do texto e do contexto da palavra do Senhor. Eu não vejo aqui, amados, que pregar um sermão textual é errado. Eu também não vejo que pregar um sermão temático é errado. E, por sua vez, eu também não vejo que pregar um sermão expositivo é errado. Não. A gente, sabendo pregar, a gente pode pregar qualquer tipo de sermão e aplicar ao povo e ensinar ao povo a verdadeira palavra de Deus. Eu quero dizer aqui aos eruditos estudiosos, se o sermão que Pedro pregou, lá na altura do capítulo, acho que 2 ou 3 de Atos dos Apóstolos, a qual ele converte 3.000 almas para Jesus, foi textual, foi temático, foi expositivo? Não.
Pedro simplesmente ele subiu em alguma coisa e ele começou a pregar, e ele começou a falar com o povo, e ele trouxe aquela mensagem, a qual o povo ouviu a mensagem e se compungiram no seu coração e se converteram a Deus. Se converteram a Deus. Então, amados irmãos, não existe tipos de sermão. Não existe. A gente fica pensando assim que o homem ele quer arrumar meios técnicos de fazer a igreja crescer, de pregar, de fazer isso, aquilo. Não existe esses meios, amados irmãos. O que existe é a gente ser santo, dentro de uma palavra santa, a gente procurar viver uma vida santa diante de Deus e reconhecer que nós somos sempre pecador e ter a humildade que nós somos sempre falhos diante de Deus. Então é isso, gente. Que Deus abençoe a todos e vamos procurar pregar a verdadeira palavra, vamos procurar pregar a verdade, não vamos torcer o texto e vamos pregar aquilo que realmente a palavra está dizendo. Que Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Wagner, que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Grande abraço.